Boa noite, bem-vindo à nossa Divina Segunda, é o nome do nosso quadro aqui. Escolhemos o nome do quadro. Divina Segunda é um quadro aqui no Doutores do Vinho que a gente vai, toda semana a gente vai indicar um vinho que realmente a gente gosta, porque a gente sempre escutou das pessoas, olha, ok que você está me ensinando a beber vinho e escolher vinhos, a gente quer uma indicação sua de um vinho que você goste, de um vinho que você admire e que tenha hábito de consumir na sua casa. Então, esse quadro Divina Segunda, toda segunda-feira, vamos tentar que seja ao vivo, mas pode ser que um caso esteja gravado, mas a Divina Segunda é um bate-papo sobre um vinho que eu e a Carol, a gente gosta, escolheu e vem trazer esse vinho para você, beleza? Dessa semana é o Catarina, é um vinho português Catarina da Bacalhau, vinho da Península de Setúbal, vinho bem legal, a gente gosta bastante desse vinho aqui em casa. E aí, especialmente agora, que será o nome da nossa filha, que vai chegar em junho, então a gente escolheu o Catarina aí, aproveitando o finalzinho do verão, um bom vinho branco para a gente conversar, beleza? Aqui está minha colinha, que é sem frescura, vocês vão ver que o Instagram nosso aqui está chegando hoje apareceu muita gente no Instagram, sabe que o nosso Instagram é sem frescura, mostra mesmo a vida como ela é. Enquanto eu vou abrir o vinho aqui, a turma vai chegando, quem for de BH, quem não é, vai mandando a mensagem para saber de onde vocês são, para eu já entender um pouquinho. Quem for de BH, esse vinho encontra no supermercado Verde Mar, tá? A turma que não é de BH, boa noite. Boa noite, Rogério. A turma que não é de BH, esse vinho é um vinho que você encontra com relativa facilidade, tá? O supermercado BH, o supermercado Verde Mar tem a referência, tem a exclusividade de importação desse vinho aqui em Belo Horizonte, mas no resto do país esse vinho outras empresas compram, então alguns sites, internet, tudo se encontra esse vinho com certa facilidade. Em Belo Horizonte, somente no supermercado Verde Mar, mas em outros lugares se encontra pela internet. Beleza, turma? Chegando aí, turminha. São José do Rio Preto, São Paulo. Opa, seja bem-vindo. Legal. Turminha, então aqui, ó, vou mostrar mais uma vez o rótulo do vinho. É o vinho Catarina, é um vinho da vinícola Bacalhau. Vamos servir ele na taça, que já está bem geladinho. Deixei ele um pouquinho mais gelado do que o normal. Até uma dica para vocês, um pouquinho mais gelado do que o normal, porque hoje primeiro que o vinho vai ficar aqui na mesa, então ele vai pegar a temperatura. Então é preferível você errar, se você tiver que errar, para um vinho um pouco mais gelado, porque ele esquenta na taça, né? Então a gente mora no Brasil, 90% do Brasil é quente, no inverno, numa região ou outra bem mais fria, mas em geral o vinho vai estar ok. Então se o vinho estiver mais para gelado, passou um pouquinho, está muito gelado, 5 minutinhos na taça ele vai chegar na temperatura. Agora se ele estiver quente, não tem o que fazer, né? Botar gelo num vinho bom, eu não ligo, o vinho é seu, pode colocar gelo, mas quando o vinho é bom, igual esse aqui, eu acho que vale a pena tentar achar a temperatura dele, beleza? Então vamos falar desse vinho aqui, ó, a cor dele aqui, deixar ele mais para vocês verem aqui, ó, vinhaço, a gente gosta bastante desse vinho. Ó, o vinho já está no ponto aqui, lindo para beber. Pessoal, esse é um vinho regional da Península de Setúbal, tá? Em Portugal. Península de Setúbal tem 2 DOs, para quem não sabe, denominação de origem, é igual o champanhe, né? Todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Champanhe são vinhos espumantes produzidos na região de Champanhe, ainda assim seguindo uma série de normas. A Península de Setúbal ela tem 2 DOs, 2 denominações de origem, Palmela e Setúbal. Palmela para vinhos tranquilos, vinhos normais, brancos, né, tintos. E o Setúbal é exclusivamente para vinhos fortificados, tá? Então, Moscato de Setúbal, você acha bastante vinho legal, vinho de sobremesa, vinho fortificado, estilo vinho do Porto, né? Para quem não sabe, para ter uma referência do que é um vinho fortificado. Abaixo dessa DO a gente tem um vinho regional, então o Setúbal é vinho regional de Setúbal. Esse aqui é um vinho regional de Setúbal, mostrando na câmera aqui, fica invertido, né? Porque a câmera de frente aqui, mas é vinho regional de Setúbal, Península de Setúbal, são bons vinhos. As principais vinícolas dessa região de Setúbal, José Maria da Fonseca, JMF, você vai encontrar esse JMF, é bem comum, e a Bacalhau. Bacalhau tem vinhaço, é bem famosa aqui, mas o Catarina especificamente é um vinho branco que nem todo mundo conhece, e como é um vinho que a gente gosta bastante aqui em casa, a gente resolveu trazer esse vinho para a turma conhecer aí. É a nossa indicação, vinho branco, um dia especial, vai fazer um camarão, vai ter um tiragosto, um pãozinho, uma ciabatta, é bem eclético, tá? E ele tem um pouquinho de madeira, ele passa 4 meses em estágio de madeira, então ele tem um pouquinho de complexidade, ele traz um pouquinho de madeira, um pouquinho mais de corpo, então ele suporta também um pouquinho mais. Eu vou te falar, um churrasco, tá dia quente, você não gosta de vinho tinto em churrasco, pode colocar um vinho desse aqui que ele vai ficar legal,
não vai ficar ruim, vai casar bem com o seu churrasco, vai ter legal. Um tinto encorpado vai ficar melhor, mas esse vinho não vai fazer feio. Você vai conseguir apreciar a sua carne, ele tem uma acidez legal, você vai conseguir apreciar a sua carne sem tanto problema, tá? Vinho tem 3 uvas, Arinto, ou também conhecida de Pedernão. Você vê que Portugal, gente, tem muita uva. Portugal tem mais de 250 uvas autóctones. O que é isso? Uvas da região. Então, assim, a gente fica pensando só em Cabernet, Carmener, né, Malbec. Portugal tem mais de 250, tá? Mais de 260, na verdade. E esse aqui são 3 uvas, Arinto ou Pedernão. Você vai encontrar esses 2 nomes. Chardonnay, é uma uva mais fácil, que o pessoal mais conhece. E, se não me engano, deixa eu colar aqui, eu esqueci aqui, ó. Fernão Pires, Fernão Pires pode ser chamado também de Maria Gomes. Então, Fernão Pires ou Maria Gomes é a mesma uva, tá? Então, se você ver no rótulo lá, Fernão Pires ou Maria Gomes é a mesma uva, tá? São vinhos, é um vinho bem legal. A Arinto traz acidez, o Chardonnay traz um pouquinho mais de complexidade de corpo e o Fernão Pires ele traz um pouquinho ali também de aroma. É um vinho muito legal. Vamos colocar ele aqui no nariz e sentir um pouquinho em boca também. O vinho tem 5 meses de passagem em madeira, então um vinho, a madeira é só para dar ali uma complexidade, aportar um pouquinho de aroma e sabor. No passado, gente, o pessoal botava muito tempo em madeira, mas às vezes até para esconder defeito, tá? E ficava aquele suco de madeira muito forte. Hoje em dia a madeira, o pessoal já entendeu, é uma tendência mundial, a madeira está ali só para aportar alguma coisa. Arinto, Fernão Pires e Chardonnay, exatamente, Rogério, Arinto, Fernão Pires e Chardonnay. O Arinto pode ser Arinto ou Pedernão e Fernão Pires pode ser Maria Gomes. Às vezes você vai encontrar algum nome dessas uvas, é uma referência só para vocês. Portugal tem muita variedade. Beleza? Não sei se tem alguém com vinho na taça aí, alguém está com vinho na taça ou com outro vinho na taça. De repente não deu para comprar, passar no Verde Mar lá e comprar o vinho, mas conseguiu o vinho pela internet ou tinha o vinho em casa. Tem alguém bebendo vinho ou outro vinho. Se tiver alguém bebendo outro vinho, manda pra gente aqui, pra gente saber o que está bebendo e até pra gente comparar. Beleza? Só que, ó, vou botar o vinho em boca aqui pra gente ver como é que tá esse vinho hoje, mas assim, a gente já conhece, né? Então é realmente a indicação nossa. Infelizmente não, Felipe. Segunda-feira é de beber um vinho, né? Ó, realmente esse vinho é muito bom. Ele tem uma acidez, por isso que eu falei que ele vai segurar bem uma carne, porque a acidez, gente, pra quem não sabe, vai limpar o paladar, né? Quando você tem acidez, você vai salivar mais aquela gordura da picanha, da carne, do ancho. Essa gordura, com a boca com bastante acidez, com o vinho com bastante acidez, você vai limpar essa gordura da carne. Então, essa acidez do vinho te ajuda muito a apreciar melhor a carne, porque você limpou o paladar, o próximo pedaço de carne, se o paladar está limpo, você vai sentir realmente o sabor da carne novamente. Então, mesmo um vinho branco não sendo tão potente quanto um vinho tinto, ainda assim ele vai trazer algum benefício no seu churrasco, na sua carne. Harmonização para esse vinho, tá? Acho que ele está um pouquinho gelado, vai chegar 5 minutinhos de chegar na taça aqui. Tem uma cremosidade, parece um amanteigado, um pouquinho, uma notinha de madeira, mas muito no fundo. Isso, acidez, isso aí. Isso aí, Rogério, exatamente. A Fernão Pires vai trazer um pouquinho mais de aroma e a Chardonnay vai trazer corpo ali para ela e vai trazer complexidade, até mesmo por conta da madeira. Chardonnay e madeira costumam casar muito bem, né? Então fizeram esse corte para isso. Lembrando, gente, que vinho de corte, blend, assemblagem, a gente vai ver muito vinho em Portugal aqui, que eu vou trazer mais vinhos portugueses, porque eu realmente sou apaixonado por vinho português. Então, é uma alquimia. Então, na verdade, quando você tem uma uva só, né, você tem aquele padrão da uva. Quando você tem várias uvas como esse aqui, o enólogo consegue realmente expressar o que ele queria trazer para o vinho. Né? Eu quero um vinho com acidez, com complexidade, aromático. Então ele vai pegar as uvas que tem disponível no terroir dele, né, na região, e joga isso para dentro do vinho e ele vai acertando até achar o vinho perfeito. Né? O corte ele é X% de um, X% de outro, e aí você vai ter um corte ideal, perfeito, conforme a ideia do enólogo, que é ali o alquimista, no meu ponto de vista. Principalmente em Portugal, essa referência de ter muitas uvas no mesmo vinho, o corte, porque o enólogo realmente quer dar o toque especial dele no vinho. Beleza? A harmonização desse vinho aqui, eu daria peixe, frango, padrão, né? Uma tilápiazinha grelhada, uma isca, uma isca de frango, um churrasquinho ali, o frango grelhado, também vai trazer um pouquinho de defumado, vai dar um pouquinho mais de cor. A carne vermelha, ok, mas pensando em harmonização ideal, não seria a melhor harmonização, não vai ficar ruim, tá? Mas
Queijo meia cura, queijo artesanal, canastra aqui de Minas Gerais vai ficar bem legal, queijo Gouda, queijo Mazda, vai ficar espetacular. O Mazda, alguns Mazda tem um salzinho, o Gouda às vezes tem um adocicado, todos os dois vão ficar muito bem com esse vinho. Então queijo ali não tão curado, talvez o Grana Padano, o Parmigiano Reggiano seja muito, tá? Mas não vai ficar ruim, tá? Nós tem duas coisas, tem harmonização e desarmonização. A harmonização é quando fica melhor, fica perfeito, né? E desarmonizar é quando realmente fica ruim. A junção da comida com esse vinho vai ficar desagradável para o paladar na boca. Então esse vinho aqui, dificilmente você vai encontrar alguma coisa para desarmonizar, que vai ficar ruim no paladar. Nossa, ficou uma mistura que eu não gostei. Isso, olha, você sincero, com vinho branco, espumante, é muito difícil. Inclusive, é muito mais fácil harmonizar vinho branco e espumante do que tinto. Então, teve dúvida, põe um branco, põe um espumante, que vai ficar muito fácil aí de harmonizar. Beleza? Acho que talvez a gente está comendo, tá até aqui em casa comendo bastante agora anchova, a gente gosta bastante, então uma ciabatta com azeite, anchova, a acidez aqui com peixe, aquele salgadinho vai ficar muito legal. Então essas harmonizações e petiscos, tá, em geral. Vai receber alguém na sua casa, eu quero, como é que eu vou começar? Não, abre um vinho desse para começar a noite em grande estilo, aí ele pode botar o que você quiser de petisco, tá? Coloca amendoim, castanha, vai ficar bom com tudo. Até mesmo a gente que mora em Minas Gerais, um petisco um pouquinho mais gordo, mais potente ali, uma linguiça, um torresmo, alguma coisa nesse sentido, por conta da acidez, ele vai suportar essa paulada aí dos tiragostos mineiros. Quem vem em Minas Gerais, quem for de BH aqui e região, sabe que boteco Belo Horizonte é torresmo, é linguiça, é mandioca com manteiga de garrafa. Então, inclusive a manteiga de garrafa tem uma gordura, essa acidez vai ficar perfeito com a gordura. Polvo grelhado? Vai, Rogério, vai ficar bom. Polvo grelhado vai segurar a onda. Porque o polvo grelhado, pelo menos que eu já experimentei, ele traz um tostadinho, né? Ele tem um defumadozinho. Como esse vinho ele tem uma passagem por madeira, ele lembra de uma madeirinha lá no fundo, acho que vai ficar bem legal, tá? Não só esse, como também talvez um chardonnay com barrica, mas esse aqui acho que vai ficar bem legal. Um polvo grelhado, acho que fica bem bom, né? Não tinha nem pensado nisso, mas olha, boa harmonização, acho que vai ficar perfeita a harmonização aí. Pessoal, tem alguém com vinho na taça aí bebendo? Como é que tá aí? Não tem ninguém bebendo vinho hoje? Só eu que estou bebendo vinho segunda-feira? Gente, é uma desculpa boa, eu cheguei em casa e falo, tem que abrir um vinho, que eu tenho que acompanhar o Zé lá do Doutores do Vinho, tomando um vinho e falando sobre o vinho. Se não tem o Catarina, abre outro vinho ali, não tem problema não, deixa o Catarina pro final de semana, mas abre um vinho. Quem tá bebendo? Ninguém tá bebendo vinho aí? Ô Rogério, não resolveu abrir uma tacinha hoje não, para tomar um vinhozinho? Eu vi que a Andréia também estava aí na live, Felipe falou que já não tá, perdeu a oportunidade. Não dá para beber na segunda? Faz o seguinte, ô Rogério, tira uma tacinha do domingo ou do sábado e toma uma tacinha na segunda, equilibra, entendeu? Eu mesmo ontem segurei um pouquinho de vinho porque sabia que hoje tinha uma tacinha aqui diferente aqui, um vinhozinho na taça aí. Pessoal, alguma pergunta sobre o vinho? Agora o vinho está no ponto. Lembra que eu falei com vocês que o vinho às vezes fica mais gelado? Aí você não erra, eu botei ele para gelar, ele estava mais gelado do que o normal. Agora ele está no ponto perfeito, está trazendo acidez, está aqui um pouquinho mais de fruta em boca, fruta branca, não sei, talvez um pêssego, alguma coisa mais floral, aqui muito pouco, mas tem. Léo Romano, bolinho de bacalhau, pastel de queijo, mandioca frita ou cozida, com manteiga de garrafa, bem mineiro. Isso, fica muito bom, tá? Vai ficar muito bom esse que o cara falou, fica perfeito. Pode ir pro botequinho, pode montar aí uma comida de boteco na sua casa e abrir esse vinho aqui para começar a noite ou para beber a noite inteira. É um vinho que não é cansativo, como ele não é tão frutadão, aquele vinho branco frutadão, meio sonso. Ele vai segurar a beirada de piscina também, se você quiser um vinho mais leve, mas ele segura uma noite. Assim, vou tomar só vinho branco hoje, porque a turma gosta mais. Compre algumas garrafas, ele não é um vinho cansativo, não é aquele floral ou aquele frutado que cansa, porque o vinho muito frutado, muito adocicado, ele acaba cansando o paladar se for a noite toda. Esse aqui não é o vinho, ele não é assim, ele tem um corpo, ele tem ali uma complexidade de aroma e sabor. Então ele vai ficar bem legal, dá para você consumir esse vinho aí durante a noite. Escolhi um vinho branco, a minha turma gosta de vinho branco, vamos consumir o vinho branco e vai o vinho branco a noite inteira. Tá? Esse vinho aqui
suporta bem. Turma, eu acho que é isso. Temperatura de serviço, 10 a 12 graus, tá? Acho que fica ideal, igual eu expliquei. Se for o caso, põe num balde de gelo, ele vai chegar a menos do que 10 graus, vai chegar a 8, 6, 5. Mas pôs na taça, ele vai ganhar um pouquinho de temperatura na taça, vai chegar nos 10, 12 graus, vai ficar na temperatura ideal. Tem potencial de guarda? Olha, Rogéria, eu falaria... Esse aqui é 2022, ele está pronto para beber. Então eu vim de 2 anos, sabe? Eu acho que é um vinho para mais 2, 3 anos. Não é um vinho para guarda, não. Eu acho que é um vinho de 5 anos. Que é a média dos vinhos, né? 95, 97% de todos os vinhos produzidos no mundo são vinhos para ser consumido em até 5 anos. Não é, eu acho que um vinho que ele vai segurar aí 6, 7 anos na garrafa, não. Ele vai perder acidez, vai perder frescor. Eu não arriscaria. Eu acho que o vinho está ótimo para beber. Esse aqui é 22. A Bacalhau costuma colocar potencial de guarda, sabe? Deixa eu ver se por acaso aqui... Que eu confesso que eu não fico lendo muito contra-rótulo antes, não, para não influenciar a minha decisão aqui. Por mais que a gente queira fazer certinho, quando você lê, você acaba ficando influenciado. Não fala potencial de guarda, não. Aqui ele fala nota de madeira, acidez, firme e complexo. Concordo, tem uma notinha de madeira muito sutil, tá? A temperatura estava mais baixa, eu estava sentindo alguma coisa em madeira, mas no aroma. Agora que a temperatura chegou no ponto, no aroma muito pouco, mas em boca ele dá um manteigadozinho. Esse vinho também que passa o processo de batonagem, tá? Então o vinho está lá fazendo a maceração, a fermentação, eles vão mexer ali as cascas ali para poder trazer complexidade, trazer as leveduras não ficarem no fundo, ele traz uma complexidade, as leveduras quando elas morrem elas vão quebrar um pouco ali, então vai trazer um pouco mais de complexidade. Pouca madeira, isso, Rogério, pouca madeira para guarda, beleza, mas só lembrando, Rogério, que a madeira não vai ser a madeira que vai trazer a longevidade no vinho, tá? O vinho já tem que ter uma estrutura muito boa para suportar a madeira. Por isso, inclusive, tem essa lenda aí de que vinho que passa por madeira tem vinho bom. Sim, porque se ele não for bom, ele não suporta a madeira, vira um suco de madeira, né? Mas a madeira sozinha, ela não... Um pouquinho de madeira, às vezes é só para dar um toque, uma complexidade. Acidez, sim, a acidez vai trazer ali longevidade, né? Por isso que vinhos tintos aí, acidez e tanino é o que vai trazer ali a longevidade. Ali. O álcool, apesar de todo mundo achar que o álcool tem que estar muito ali, o álcool nem tanto, sabe? É mais a madeira ali, a acidez ali, a estrutura do vinho. Beleza, turma? Eu acho que hoje a turma tá, só a Rogéria tá perguntando aí, a turma, Débora entrou aí, tem uma turminha chegando agora aí. Só está falando do vinho Bacalhau, o vinho português, vinho muito bom da Península de Setúbal, é o vinho regional Península de Setúbal. Península de Setúbal é um vinho bem legal, que a gente gosta bastante, um vinho branco com um corpo médio ali, talvez daria médio mais, um corpo, aroma médio mais, acidez médio. É um vinho bem equilibrado, mas médio mais, tá? Não é aquele vinho tão bobinho. Quem gosta de vinho bem levinho, bem fraquinho, bem sonso, esse não é o seu vinho não. Esse vinho aqui, ele está realmente num patamar acima de complexidade aqui, é um vinho bem bom, bem gostoso. Ele traz aqui bastante complexidade, aroma e sabor. É isso aí, turma. Só isso hoje. Então, acho que vamos encerrar a live hoje. Curtinha, rapidinha. Mas o vinho é esse aqui, Catarina, Bacalhau. Mais uma vez, Verde Mar está na promoção do aniversário lá, R$ 99,00. É um vinho nessa faixa de preço. Se você procurar na internet aí, vai ter mais caro até um pouquinho. Esse preço está bem bom aqui do Verde Mar. 120, 130 reais. Mas o vinho vai gerar na faixa disso, entre 95 a 130 reais na internet. Então, essa faixa de preço. Outra coisa, gente, aí até falando nisso, eu tenho que quebrar um pouquinho o preconceito e começar a comprar vinho branco um pouquinho melhor mesmo. Quando a gente fala, eu não gosto de vinho branco. É porque aí o vinho branco você paga 35, 40 reais e no tinto você paga 250, paga 150, 80 que seja. Mas no branco você não tem coragem de pagar um pouquinho mais no vinho branco. O vinho branco, para ele ser bom, ele tem que trazer o mesmo cuidado que o vinho tinto tem. Então, para o vinho branco tem realmente qualidade, complexidade, tem um pouquinho subir a régua no valor do vinho, assim como o tinto, entendeu? Não tem muito jeito de fugir disso. Adoro vinho tinto, adoro vinho branco. Sim, inclusive o vinho branco é uma baita facilidade, né? Por exemplo, ceia de Natal, às vezes o pessoal fica brigando ali, vai levar um tinto encorpado, um tinto leve. Você joga um branco ali com boa qualidade, ele vai embora.
Apolônio. Ah, Apolônio é legal. Apolônio é legal. Eu tomei Apolônio há muito tempo. Aqui em Belo Horizonte tem uma casa que importa ele aqui. Ele é bem legal. Eu gosto bastante dele. É um vinho bem bom. Faz tempo até que eu não tomo dele. Eu vou até procurar lá, vou ligar pro pessoal lá e comprar um vinho lá. Bacalhau, vinho branco ou tinto? Ah, é polêmica. Vamos lá, Carol. E aí, turma, bacalhau, vinho branco ou vinho tinto? Quem tá na live aí, escreve aí. Quando vai comer bacalhoada, vai comer o bacalhau com vinho branco ou vai comer com vinho tinto? Vai beber com... vai comer com vinho tinto, é isso mesmo, né? O que vocês preferem aí? Tinto se for português. Se for tinto de outro, não. Só se for português. Prefiro com branco. Aqui em casa é uma guerra, tá? Aqui em casa eu prefiro com branco. Branco um pouquinho mais de acidez, um pouquinho mais de potência. Ela prefere o tinto, a casa também. Rosé, branco ou tinto, qualquer um, né? Os dois, tinto, pinot noir, fantástico, um tinto pinot noir. Prefiro o rolê romano, prefere branco, harmonização por região. Bacana. Olha, eu prefiro branco, tá? A Carol acaba preferindo tinto, porque muitas vezes também a gente acaba associando o vinho tinto com um evento especial. Hoje é um evento, fazer uma bacalhoada, é Páscoa, é isso, aquilo. Então você acaba associando esses grandes momentos com bons vinhos tintos que você tem na adega, que você comprou, que você pagou até mais caro neles. Então você acaba associando esse momento. Mas a Carol gosta mais dos vinhos tintos. Inclusive tem muito português que fala que bacalhau não é peixe, né? Pode comer com vinho tinto, não tem problema nenhum. Mas eu, particularmente, prefiro com vinho branco, com uma acidez mais alta, porque tem aquela gordura ali do azeite, quando é a bacalhoada tradicional, né? Aquela gomas de sal, se não me engano, que tem bastante azeite, ou aquele bacalhau mesmo, a filé de bacalhau ali. O bacalhau prefere branco, então assim, mas a Carol gosta do tinto ali, no tinto leve. Aí você pode ir pro tinto leve. Um gamay, pinot, vai ficar bem legal, mas eu particularmente prefiro uns brancos mais com acidez mais alta, um pouco mais de corpo ali e potência do que os brancos. Aquele branco muito fraquinho também eu acho que não vai legal não. Depende do preparo do bacalhau também, né? O ingrediente determina sozinho. Isso, beleza. A Carol tá me ajudando bastante hoje aqui. Realmente, o ingrediente ele faz parte da harmonização. Quando você pensa no vinho, você pensou no vinho que você vai harmonizar com o seu prato. Se você não sabe, você nunca comeu aquele prato. Vamos considerar que a pessoa nunca comeu bacalhoada. Tá? Então ela vai pensar, é um peixe. Então, beleza, é um peixe. Um peixe de sabor mais forte. Então você já pensa que é um vinho que tem um pouquinho mais de complexidade, um pouquinho mais de cor para suportar o bacalhau. O que mais? É um bacalhau imposta só ali com azeite? Não. É um bacalhau, uma bacalhoada. Então eu tenho às vezes pimentão, eu tenho cebola, eu tenho batata, eu tenho azeite, eu tenho alguma outra erva que eu jogo por cima. Então eu preciso de um vinho que tenha um pouco de acidez, porque tem um ingrediente que é o azeite, que tem a gordura do azeite, sendo boa ou não para a saúde, tem a gordura. Tem o peixe que tem um pouquinho mais de corpo e tem todos os ingredientes ali da bacalhoada. Então você precisa de um vinho que tenha uma acidez alta para suportar essa gordura, que não seja muito fraquinho também de corpo, porque o peixe e o bacalhau é um pouco mais encorpado, e de preferência que ele tenha uma coisa mais aromática, porque a bacalhoada por si só traz uma série de ingredientes ali. Então você precisa de um vinho que traga uma complexidade maior de aromas e sabores, potência e acidez. Aí você consegue pegar ali, mesmo que você não conheça o vinho, você vai na ficha técnica, Google hoje em dia é muito fácil, e lê ali o que o vinho traz. Se você conseguir ir numa casa especializada, num supermercado que tenha um sommelier, ou numa casa especializada, numa loja especializada, é melhor porque a pessoa já conheceu o vinho que ela experimentou. Porque às vezes você lê a ficha técnica do vinho, lembrando que a ficha técnica do vinho é para vender o vinho. Né? Então, a vinícola é uma empresa, tirando todo o glamour do vinho, né, que a gente pensa, a vinícola é uma empresa que precisa ganhar dinheiro, precisa vender. Então, às vezes, ela dá uma exageradazinha na ficha técnica dela. Então, vinho extrema complexidade, tem corpo, e às vezes o vinho não é isso tudo. Tá? Então, confiar na palavra de um vendedor, não precisa ser sommelier não, mas um vendedor que entenda dos vinhos que ele esteja vendendo. Já tomei até com o Luiz Pato, a da Bairrada, sim. Sim, lá é a tradição, né? Da Bairrada, Baga, inclusive, da Bairrada, vinhos potentes. Agora a Baga tem espumante também, eu acho que fica legal, né? Espumante da Bairrada aí é bem legal, vale a pena experimentar. Quem for a Portugal, aí por região, tem região que eles gostam mais do vinho tinto, tem região que eles gostam mais do vinho branco. Mas se você for a Portugal, eu acho que vale a pena você tentar consumir ali o vinho da região,
com o prato da região, fazer essa harmonização ali típica da região, porque esses países produzem vinhos há 2.000 anos, Portugal produz vinho, sei lá, 3.000 anos, então acaba que por natureza os pratos da região, como o consumo de vinho lá é alto, as pessoas consomem vinho diariamente, acaba que os pratos da região casam muito bem com os vinhos produzidos na região. Então você vai para na região do vinho verde, você vai para outra região, Lisboa, Algarve, Setúbal, Alentejo, Tejo, todas as regiões têm pratos típicos e vinhos da região. Normalmente você vai acertar. É muito fácil, é muito mais fácil você acertar a sua harmonização pedindo um vinho da região e um prato da região. Por coincidência ou não, quem já experimentou vinho mineiro, né? Vou ver se eu trago um vinho mineiro aqui na próxima segunda, um vinho que a gente gosta aqui para apresentar para vocês. Vinho mineiro, querendo ou não, ele é um vinho potente, né? Hoje aqui, por coincidência ou não, não é uma coisa histórica que veio acontecendo, mas os vinhos mineiros aqui de dupla poda, o Syrah, são bem potentes, paulada, tanino, fruta, madeira, que vai casar muito bem com o nosso torresmo, com a nossa linguiça no boteco aqui. Então, por coincidência ou não, ainda assim o vinho mineiro vai casar muito bem com a comida mineira. Mas eu vou num branco, vai num chardonnay mineiro, mais alcoólico, mais potente, com madeira, tem corpo, tem potência. Até um Pinot Noir que eu tomei recentemente, maravilhoso aqui da Serra da Mantiqueira, espetacular, um dos melhores Pinot Noirs que eu já tomei, sim, muito bom, mas ele traz um pouquinho mais de corpo e potência por causa do clima da região, que a região é de mais calor, né? Então a fruta amadurece mais e acaba que o vinho tem mais álcool, mais potência. Então a harmonização por região costuma dar muito certo. Você vai para a Espanha, pede o vinho da região e pede o prato da região, dificilmente você vai errar nisso aí. Beleza, turma? Nossa live está chegando em Casa Geraldo. Isso, Casa Geraldo. Pinot Noir também da Casa Geraldo. Muito bom. Eu pus aqui no feed, tá? No Instagram aqui tem o Pinot Noir da Casa Geraldo. Até uma aluna minha, Carla, que me deu. Não sei se ela está assistindo aí. Carla, obrigado mais uma vez. Um baita vinho. Eu realmente adorei esse vinho da Casa Geraldo. É um Pinot Noir reserva da Casa Geraldo. O vinho vai gerar na faixa de R$150, alguma coisa assim. Mas bem bom o vinho, bem legal. Tá. É isso aí, turma. Chegando em meia hora de live aí, obrigado pela participação de todo mundo. Mais alguma perguntinha sobre Portugal, sobre o vinho? Aproveita mais uns 3 ou 4 minutinhos de live aí, nossa live. Poliana acabou de entrar. Poliana, chegou atrasado, Poliana. O vinho já está acabando. Mais alguma perguntinha? Turma, harmonização com vinhos portugueses. É isso mesmo? Turminha tá meio desanimada na segunda-feira, viu? Acho que só eu que estou animado aqui. Olha, gente, o vinho tem acidez, viu? Eu tô falando aqui depois que eu bebo. Olha, e vai acidez, e vai embora acidez, e vai embora acidez. André, obrigado. Turma, é isso aí então. Nossa live de segunda, nossa divina segunda, com a indicação de hoje, que é o Catarina, o vinho Catarina Bacalhoa. Bacana demais. Fernão Pires, Chardonnay e Arinto. Bem legal. A Rogéria me perguntou, Rogéria, sobre acidez. Realmente, ó, eu tinha até uma colinha aqui que eu tinha, mas... Fernão Pires Aroma, isso que eu gosto de falar, Fernão Pires Aroma, Arinto acidez e o Chardonnay para trazer corpo. Ele traz um amanteigado, ele traz uma complexidade, untuosidade. A palavra é bonita, né? Untuosidade, mas pensa em tabuleiro, quando você vai untar o tabuleiro, né? De fazer um pão de queijo ou um bolo. Então você preenche, né? Quando você põe um vinho, o pessoal antigamente falava vinho gordo, né? Você põe na boca, ele preenche, um vinho que tem peso, assim, você põe na boca, ele não tem um peso, não é aquele vinho, então é vinho como um vinho verde, por exemplo. Não desmerecendo, tá? É outra proposta. Eu adoro vinho verde, mas é só porque esse vinho traz um pouco mais de peso de boca aqui do que um vinho simplesmente um vinho de beirada de piscina. Beleza, turma? A live vai ficar salva aqui no Instagram. Quem quiser rever, tá aqui a indicação nossa da semana. Semana que vem a gente volta. Eu vou tentar trazer um vinho mineiro que seja legal aqui pra gente consumir aqui, bater um papo, um vinho mais potente, mais paulado, pra gente falar talvez aqui de harmonização de vinho com petisco, comida de boteco, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Obrigado pela presença, obrigado a todo mundo que participou aí. Muito obrigado, até mais, turma. Foi um prazer. Abraço. Saúde. Ótima semana. Quem não pôde tomar tacinha hoje, tome amanhã. Não deixa de tomar tacinha durante a semana para quebrar a semana. Beleza? Abraço, até mais, turma. Saúde. Até.